Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre de Nadal, sou artista visual pesquisador, e hoje eu estou aqui no lugar da Thalita para coordenar aqui a apresentação da, da Ana, que ela vai falar do capítulo 8 do livro Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana, do Davidson Faustino e do Walter Lippold. Então, na sequência teria o capítulo 9 e 10, que seria comigo, que eu tive problemas técnicos, vai ficar na sequência na próxima gravação. Então, hoje o foco é no capítulo 8. Eu vou passar, então, a palavra para a Ana. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Bracarense, sou mestranda do PPG da PUC Minas e integrante do Grupo Memória. Então, essa é a apresentação do capítulo Low Life High Tech, Necropolítica e Cyberguerra. Um título, eu diria, mais do que sugestivo, né, para esse livro tão emblemático, tão cheio de significados, discussões muito fortes. Só um minuto. Um comentário que eu deixei aqui, que eu queria compartilhar também, né, é que esse capítulo vai tratar de tecnologia avançada existindo ao lado do controle político, como que o Estado vai ditar quem deve viver ou morrer por meio dessa tecnologia em forma de controle. E os autores vão trazer alguns conceitos principais para tratar sobre isso ao longo do capítulo. Eu queria elencar aqui rapidinho para não tirar muito do tempo de vocês, que são necropolítica, necrocapitalismo e necrocorporações. Necropolítica, eu citei aqui o autor, mas eu tenho muita dificuldade em pronunciar os autores que eles trouxeram, né? Imagino que seja Akel. Necropolítica vai falar da capacidade do Estado de subjugar a vida ao poder da morte, como eu citei antes, né? Quem deve viver ou morrer. E o autor diz que a soberania moderna se expressa mais no poder de matar do que no fazer viver. Já necrocapitalismo, que é da Subrata Bob Banerjee, diz respeito às práticas de acumulação neoliberal que utilizam a violência, a desapropriação e a morte. E o necrocapitalismo ele opera em espaços imunes à intervenção legal. Eu acho que o que ilustra muito para a gente são as ações mais recentes do Trump e as ameaças também que ele vem fazendo, né, inclusive para o território brasileiro. Não existe espaço para uma intervenção legal, embora as ações sejam ilegais, né, perante as leis universais. Onde a soberania é transgredida em benefício de oligopólios. E as necrocorporações são aquelas empresas grandiosas, né, multinacionais com históricos de crime contra a vida. E no livro, nesse capítulo, são citadas a IBM, a Bayer e a Monsanto, que a Bayer adquire, e a Samarco, que a gente conhece bem por conta dos impactos catastróficos no Brasil, né? E nesse capítulo, a gente vai ter uma apresentação da tecnologia como forma de desumanizar o inimigo. Bem no início do capítulo, né, uma dedicatória ali, bem no início mesmo, os autores já falam sobre a questão Eles já falam sobre um episódio chamado Man Against Fire, de Black Mirror. E eles citam a questão dentro da ficção, né, mas demonstrando como que isso reflete muito da realidade, eles citam implantes neurais, chamados MAS, que vão existir nesse episódio em específico de Black Mirror, que são lentes, sensores que alteram a visão dos soldados para que eles enxerguem os seres humanos que eles vão guerrear, né, que eles vão matar no campo de batalha, como uma espécie de baratas monstruosas. Eles vão chamar essas vítimas de baratas. Eles não conseguem enxergar elas como humanos.
e isso vem para eliminar a crise ética de matar. E dentro do próprio episódio tem um protagonista, né, que acontece um defeito na lente dele, e ele acaba percebendo que aquelas vítimas são humanos e são como eles. E o general explica para ele, fazendo referência a um livro que existe, né, chamado Man, que o título é muito parecido, chamado Men's Against Fire, que essa é uma estratégia que se baseia no dado histórico de que a maioria dos soldados hesita em atirar nos inimigos em quais eles se reconhecem. Isso vai mudar só na Guerra do Vietnã, que eles começam a ter mais coragem de atirar nos inimigos, mesmo talvez percebendo que são como eles, de alguma forma, eles não acreditam nisso. E, embora isso seja ficção, não temos essa arma ainda, existem paralelos muito semelhantes na realidade, e inclusive eu queria aproveitar para citar um paralelo que não é atual, se a gente for pensar assim, na verdade é de 2017, mas fazendo uma citação dos autores, do Faustino e do Lippold, o novo constatado seja tomado como superação do velho, quando na verdade configura-se mais como intensificação e aceleração do que já existia. Ou seja, a gente tem essa tendência a tomar as novas tecnologias como uma superação, algo assim, sem precedentes, quando não é verdade. Elas estão intensificando o que já existia. E eu acho que a gente vê muito, muito isso nos nossos estudos sobre IA, né? Todo mundo sempre vendo como se fosse uma coisa maravilhosa, que não existia nada assim antes e não é verdade. No caso, o que eu quero fazer paralelo é do livro do Sérgio Amadeu Silveira. Eu não estou com o livro aqui para citar o nome dele, eu posso citar para vocês no final, mas se eu não me engano, é Big Data e Cyberguerra, e que ele cita que ainda em 2017 os Estados Unidos já operavam uma guerra multifuncional, uma equipe multifuncional de guerra algorítmica, que foi responsável pelo projeto Maven, e que o objetivo desse projeto era utilizar a IA para identificar objetos e reconhecer pessoas, detectando e selecionando os alvos de modo automatizado. Isso seria para ganhar tempo e recursos e aumentar a capacidade de ação das Forças Armadas. E tem muito essa ideia, não, né, essa função de desumanizar as vítimas também. Não é a mesma coisa que questão de ficção científica, né, de literalmente mudar a visão do humano para enxergar as vítimas como monstro, mas é um algoritmo que mata as vítimas desumanizando elas mesmo, porque é um algoritmo, né? E uma pessoa vai estar por trás de operar aquilo, mas vai ser muito parecido com o que citam para a gente com os drones, que permitam, inclusive, esse projeto Maven é aplicado com a ajuda de drones. Então, são selecionadas inúmeras faces inimigas e os drones ajudam nesse processo de eliminá-las na guerra. No nosso livro, né, De Volta para o Capítulo, eles falam dessa questão que esses drones permitem projetar poder sem projetar vulnerabilidade. É a mesma ideia é a mesma questão que o Sérgio Silveira traz quando ele aponta o projeto Maven. E a guerra torna-se uma caçada humana, manhunt, onde o atirador não sente remorso nem risco. É como se o atirador estivesse jogando um videogame, né? E ele traz, assim, o paradoxo lockeano moderno, que é o outro, selvagem, bandido, terrorista, é suspenso da ética. E é o que a gente vai citar, que é citado no livro também como necroética, né? Quando não existe ética real nessa batalha, e da política, podendo ser eliminado em nome da liberdade, como se elimina um personagem em um jogo virtual. Acontece que a cyberguerra é uma guerra muito real, né? Outra questão que é citada no livro é a questão do capitalismo gore,
e a economia da atenção. No caso, o capitalismo Gore é um conceito de Sayaka Valência, né, que ela usa para descrever como a globalização neoliberal acontece em zonas de fronteira, e aí ela cita Tijuana, onde o corpo humano ele se torna mercadoria e palco para espetáculos de terror, mutilações, decapitações, e ela usa esse termo gore, que vem do terror mesmo, porque é para falar como que isso vira um espetáculo, como que é assustador, que isso se torne interessante também para as pessoas de alguma forma, né? E a partir disso vem o que chamam no livro, né, de pornografia da violência, que é a exibição em massa desses corpos dilacerados em redes digitais e como ela serve para naturalizar e monetizar a morte. E essa também trata-se da estética snuff, que são mortes reais filmadas e que entra como esse espetáculo, né, criando uma estética que fascina e paralisa as pessoas. Aqui é citado também a questão da economia da atenção, que é como as big techs operam, sob uma lógica de cliques e visualizações. Então, todos esses elementos fazem sentido, né, no panorama digital. E nesse cenário, o ódio e a violência, eles viralizam muito mais rápido, tornando a verdade, a história por trás dessa violência, né, irrelevante perante o engajamento. Eu acho que isso se conecta muito com as discussões que existem sobre as big techs, sobre o Instagram, o Facebook engajarem mais discurso de ódio do que, por exemplo, uma pauta feminista, uma história relevante para a população, porque é realmente isso que vendem. E aí eles dizem que não conseguem evitar, mas eles conseguem sim, tanto é que eles derrubam coisas feministas, coisas que vão dar à luz a cenários de guerra, pessoas sofrendo, e colocam esse outro lado em vigor, né, da pornografia da violência. Essa parte eu queria só citar rapidamente mesmo, que é quando a gente entra na questão de cyberguerra e potências imperialistas, né, que as potências imperialistas são as que levantam, que estão por trás da cyberguerra em si, né? E é como a soberania estatal, longe de desvanecer, ela vem reafirmar-se por meio da militarização do cyberespaço e do uso de armas eletrônicas. Isso me lembra só uma coisinha que eu esqueci de citar sobre o projeto Maven, é que um dos grandes financiadores e programadores mesmo que estava por trás desse projeto era simplesmente o Google. Todo o Google, né? Não o mecanismo de pesquisa, mas a empresa Google, inclusive, teve uma carta aberta de vários pesquisadores falando sobre isso, tentando alertar o mundo, porque em 2017 vocês sabiam disso, porque eu, como usuária de tantas coisas do Google, desconhecia. Então, realmente, essa questão da soberania estatal se reafirmando pelo armamento do cyberespaço. E aqui eu queria só citar os tipos de poder na era digital, que, no caso, que a gente entra em contato no livro, né, são o hard power, que é o poderio militar e econômico tradicional, e que se dá em invasões e sanções econômicas, o soft power, que é a persuasão cultural e diplomática, que acontece em hegemonia ideológica na mídia, e o sharp power, que é a perfuração do ambiente informativo alheio. E ele se dá por meio de estratégias massivas de desinformação, que a gente também conhece muito, né, aqui no contexto brasileiro. Ainda nesse tema, eu queria só falar um pouquinho sobre a questão das cyberarmas
da vigilância global e da guerra eletrônica. Então, a questão das cyberarmas no texto é destacado como vírus sofisticados que são desenvolvidos para sabotar infraestruturas críticas. Inclusive, alguns desses vírus citados, né, no caso, foram de cyberguerras envolvendo, de certa forma, os Estados Unidos e o The New York Times, e eu esqueci o nome do outro jornal, mas o The New York Times afirmou que alguns desses vírus eram próprios dos Estados Unidos. E os governantes disseram que não, mas não teria como essas ferramentas existirem sem anos de programação e apoio governamental. Então, podem ter sido terceirizadas de alguma forma, mas tem que ser de uma potência mesmo para conseguir fazer elas existirem e serem utilizadas, né, nesse contexto de cyberguerra. E aí, outra questão que entra é a de vigilância global, e vamos citar a ferramenta, no caso, o PRISM, que o PRISM faz parte de uma delação de um ex-funcionário da NSA, e diz no livro que a cabeça dele estava a prêmio, inclusive quando ele relatou isso, né? E trata-se de uma rede mundial de recolhimento de metadado e outras informações que fortalecem a distopia cibernética, as Black Doors. Ele foi denunciado pelo Edward Snowden e, no caso, o Snowden causou grande impacto nas relações internacionais ao denunciar essa ferramenta, que, comandada pela NSA, surge do programa antiterrorista do governo do Washington Bush, após o 11 de setembro, um programa clandestino e que era altamente confidencial, mas teve essa questão aí vazada graças ao Edward. E aí a gente tem também a questão, no panorama da guerra eletrônica, o Scorpius, como exemplo, né? E são dispositivos que neutralizam sistemas eletromagnéticos de drones, navios e radares, paralisando as capacidades do inimigo sem combate físico direto. É uma outra ferramenta, essa, no caso, é de Israel, se eu não me engano, queria só achar no livro aqui para confirmar com vocês. Depois eu confirmo. Mas problemas técnicos. Esses são alguns exemplos que os autores trazem para tornar essa questão da cyberguerra mais palpável para a gente. Porque uma coisa é ele fazer uma alusão ali a Black Mirror, e outra coisa é a gente compreender que é muito mais real do que a gente imagina, né? Não é apenas ficção científica. E nesse contexto de compreender o quão real é, eles trazem também, assim, no finalzinho, um panorama brasileiro, né? Que seria tecnofascismo e desinformação mesmo em território brasileiro. O Brasil é citado nesse sentido como um tipo de laboratório de controle digital e marketing político agressivo. Eu acho que é uma abordagem que faz muito sentido, que ela fala diretamente com a gente. E o que é citado nesse sentido são a questão dos disparos em massa, né, com o resultado das eleições de 2018 atribuído ao uso de microdirecionamento por Big Data, seguindo um modelo da Cambridge Analytica. Os ataques a infraestruturas, né, ataques cibernéticos ao sistema Connect SUS em 2021, como um exemplo de vulnerabilidade nacional que a gente enfrenta. E a questão da defesa cibernética, que ainda em 2012 o Ministério de Defesa criou divisões de guerra cibernética e simuladores, o
os militares tiveram contato com o CIMOC para combater o cybercrime e estava preparando o país para o conflito digital permanente. A gente sabe aí que não teria sido suficiente, né? Vendo o cenário das eleições de 2018, mas temos mudanças recentes, como as que foi compartilhada sobre o TSE. Eu não lembro agora quem mandou, acho que foi a Cláudia lá no grupo. E aí, uma coisa que a gente entra em contato também nesse capítulo é a questão da Deep Web, que é como a luta contra a opressão digital enfrenta o dilema de usar as ferramentas criadas pelo próprio opressor. Eu acho que todo mundo reconhece a Deep Web como um cenário virtual muito assustador, cujas consequências não são nada virtuais apenas, né? Elas são reais, são assustadoras, essa é a minha definição, mas eles trazem, assim, uma questão de que, nessa questão também da reditória e do anonimato, né, como a Deep Web pode ser um refúgio para jornalistas e militantes anti-imperialistas em ditaduras, porque é mais difícil te rastrear, mas, ao mesmo tempo, é um espaço muito ambíguo, que coexistem fóruns nazistas e redes de pedofilia, porque, mais uma vez, é mais difícil de rastrear. Então, ao mesmo tempo que é mais fácil você se esconder, né, de retaliações, diria, pelo um bem maior, também é mais fácil você se esconder dessas retaliações para ações malignas mesmo. E outra questão que é citada dentro desse panorama de resistência e Deep Web é a questão de criptografia e esteganografia, que os autores consideram essenciais para a segurança de dados, e o cyberativismo, mas que também, por outro lado, são utilizadas por criminosos. Então, tem sempre, assim, uns paralelos, sabe? E o mesmo, exatamente o mesmo acontece com a Bitcoin, que é uma moeda que descentraliza o poder financeiro, então elas são utilizadas na Deep Web para transações anônimas. Mas, ao mesmo tempo, a viabilidade delas pode estar chegando ao fim, porque elas são alvos de especulação pessimista pelo mercado, pelo mesmo motivo desse anonimato que elas trazem para as transações. E eu tentei ser mais rápida também para a gente conseguir fazer um debate, que eu espero que seja possível, né? Mas, diante de tudo que eu apresentei, eu acho que os autores, eles apontam para essa realidade, né, do desenvolvimento tecnológico versus a degradação da vida nas periferias globais, no sul global, eu diria, né? E eu queria trazer uma citação do texto que não está no final do capítulo, né, mas eu acho que ela sintetiza muito esse capítulo, que é como se o princípio low life, high tech. Eu, na primeira vez que eu tive contato com o título do capítulo, eu acho que eu ainda não tinha absorvido tanto o significado dessa expressão low life, high tech, né? Que realmente, tipo, a gente vive pouco e tudo é vivido no digital, digamos assim. Eu diria que tem várias interpretações, mas me tocou dessa forma. E é como se esse princípio, desenvolvido nas distopias da literatura cyberpunk, tivesse se concretizado. De fato, ele parece muito real, eu diria, para a gente. E vemos o antagonismo entre uma guerra de alta tecnologia e precisão e o uso de táticas nômades com redes relâmpagos contra o inimigo, o qual geralmente se configura na forma de populações não organizadas em milícias que vivem e morrem nos mundos da morte do século XXI, que seriam circuitos de extração de minerais preciosos e essenciais para alimentar a revolução militar e tecnológica. Então, tem um processo de retroalimentação, né? Que essas pessoas nas periferias globais continuam morrendo
para que a tecnologia continue se desenvolvendo, para que essa tecnologia continue indo atrás dessas pessoas e elas continuem fornecendo material para essa cyberguerra. Eu diria que é um cenário muito Black Mirror na vida real, assim, palpável, né? E os pontos finais, assim, que eu consegui perceber com o estudo do capítulo foi isso, a questão do paralelo entre a alta tecnologia e o desenvolvimento tecnológico em meio à degradação da vida nas periferias globais, da vida humana especificamente. E o colonialismo digital, eu acho que ele se manifesta como a intensificação dessa exploração capitalista no cyberespaço, que vem transformando a guerra, né, como a gente conhecia, em uma gestão tecnológica da morte. E, mais uma vez, eu acho que esse capítulo diz muito sobre o que a gente está vivendo e vendo no mundo agora, o tempo todo, todas as últimas notícias do Trump e dos outros países, tudo que está acontecendo, tudo que a gente está que está sendo percebido por uns e não por outros, né? Como a Terceira Guerra Mundial, eu acho que está muito nesse local de cyberguerra. E, por último, que a soberania ela é medida pela capacidade de controlar o fluxo de dados, a infraestrutura de rede e a percepção da realidade, que se conectam também com as últimas coisas que eu disse, né? Porque numa cyberguerra, dados, eles, não só na cyberguerra, né? Mas dados são extremamente importantes. A infraestrutura tecnológica que cada país, cada potência vai possuir aí para se defender e para contra-guerrear, né? E a percepção de realidade que cada população tem, que cada pessoa-chave vai ter nesse processo. Eu coloquei como referências o livro, né, que a gente está lendo, e eu esqueci de colocar o livro que eu citei. Eu posso pegar agora para vocês o nome do livro do Sérgio Amadeu Silveira. Mas, no mais, essa seria a discussão mesmo que eu quis trazer. Eu não sei se foi muito rápido, mas eu queria trazer os pontos chaves mesmo para poder discutir. Qualquer coisa eu posso voltar também em alguns slides sem problemas. Bom, tá ótimo, Ana. Obrigado. Eu estava vendo aqui do livro, né, que eu li também contigo, para que a gente ia dividir alguns capítulos, mas me chamou a atenção isso aqui que eu não conhecia, esse termo do... Deixa eu achar aqui. O Sharp Power, né? Porque eu conheci o Hard Power, que são as coisas mais óbvias, né, assim, né, que é o poder militar e econômico, é aquela coisa que mais aparece nesses grandes países, né? A coisa mais evidente. E tem também o Soft Power, que também é aquela coisa da, da cultura do país, aquela cultura hollywoodiana que é absorvida pelos outros países. E eu achei muito interessante Sharp Power, né, que é aquilo que tinha essa ligação com os hackers, e que também tem a ver com essa coisa que vai meio que na camuflagem. Tem uma citação que ele fala do autor João Paulo Charlot, que ele fala que o Sharp Power transfixa, penetra ou perfura o ambiente político e informativo dos países alvejados, e se apresenta como mais uma ferramenta de disputa pelo poder entre grandes potências, somando-se a outros conceitos anteriores. Ele se baseia em estratégias massivas de desinformação, com o intuito deliberado de influenciar politicamente países estrangeiros. Então, queria falar alguma coisa? Não, é que eu mexi aqui sem querer Ah, sair, perdão, mas eu consegui escutar. não, então eu ia comentar que isso aí, esse livro deles foi lançado, e também a reimpressão, antes da eleição do Trump, né? Então, a segunda eleição dele, né? Então, era meio que aquilo que eles falam, que outros pesquisadores também estão trabalhando, estudando. Parece que de 2025 para cá em menos de um ano, foi turbinado na escala de 10, né? Essa coisa de cyberguerra, Sharp Power, e aí que ele fala do Sharp Power, como eu falei mesmo, da desinformação, disseminação da desinformação
buscando influenciar politicamente países estrangeiros. Então, esse um exemplo que eu pensei recente é agora o Trump assinando aquele decreto de que o PCC e o Comando Vermelho são considerados terroristas, né? Claro, com todos os problemas que tenham que ser lidados com esses traficantes, mas é muito oportuno ele falar isso, ele fazer isso como se fosse como uma forma de atacar o país, que é o maior da América do Sul aqui, né? A potência da América do Sul, e ao qualquer pensamento de ataque ou possibilidade que ele possa vir de forma militar, já pode abalar fortemente a economia do nosso país, né? Principalmente num governo que tem uma tendência oposta ao pensamento do atual governo americano, né? E aí a outra coisa que eles falam também é que fala do Bannon, né? Que é o idealizador do Trump, né, o conselheiro que também atuou em outros países como aqui no Brasil. Essa coisa de sempre estar sendo falado, né? Fale bem, fale mal. E o Trump, qualquer um aqui sabe que não passa um dia, literalmente não passa um dia sem que se fale alguma coisa do Trump. Desde coisas mais fortes e terríveis, como eliminando ajuda para a ONU e para outros países, assim, né, ajuda internacional, até coisas mais simples, como ele incentivando a volta do uso do canudo plástico. Então, é uma coisa assim, sempre tem que estar todo dia sendo pautado ele, que daí isso também influencia para o bem e para o mal, mas influencia a favor do poder dele, né? Mas acho que alguém levantou a mão. Ah, não, alguém está entrando aqui, mas eu não sei o que outros gostariam de falar também. Deixar aberto para comentários. Ah, eu só coloquei a referência, eu não sei se tá dando para ver que eu coloquei a referência no chat, porque eu saí sem querer, então sumiu para mim. Mas é o livro que a Dani me deu no Amigo Oculto. Eu tô lendo ele agora que tive um descansozinho enquanto estou esperando a minha qualificação. E eu misturei um pouquinho o nome, porque na verdade, tá dando para me ouvir normal? Estamos ouvindo. Porque na verdade o nome é As Big Techs e a Guerra Total, Complexo Militar, Industrial, Dataficado. Esse daqui é de 2000 e... agora eu não vou... não sei se vai achar. 2025. Também tá aí nesse limbo, né, do ano passado para cá, que, como você falou, aconteceram várias mudanças, e eu acho que eles trazem muito isso, algumas questões que vão se refletir com o cenário que a gente está vivenciando agora. E realmente eu estava assistindo alguns vídeos de uma socióloga ontem falando sobre como em qualquer momento eu acho até meio assim, às vezes eu fico com medo de falar e falar alguma besteira, porque como você disse, estão falando do Trump o tempo todo. E aí eu vou buscar estudar, e às vezes eu não sei se eu vou falar alguma coisa que eles só soltaram para ter esse impacto de continuarem falando dele e que não vai acontecer, entende? Mas era sobre essa questão de que os Estados Unidos podia declarar o CV e o PPC, certo? Como ameaças assim para a segurança, né, e intervir no Brasil, e de como era importante que a gente cuidasse da nossa própria segurança para continuar com essa soberania e não deixar brecha assim para os Estados Unidos. Mas a verdade é que eles não precisam que a gente deixe uma brecha, né? Eles podem criar uma independentemente. Não, querendo, conseguem desculpa para intervir em qualquer país que tenha algum interesse, né, de terras raras ou outras coisas. É muito fácil né, posicionar algum pensamento contra aquele país X ou Y como uma desculpa, né? Mas, enfim, né, vamos ver o que vai ocorrer nas próximas semanas, né? Até tinha uma reunião entre o nosso presidente e o deles, né, o americano, para se acertar, afinal, algumas coisas, né? Eu acho que isso o governo brasileiro não estava esperando essa informação antes desse momento da reunião deles, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E de resto, eu não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa.
Se não, então, a gente pode ir encerrando por aqui. E aí, na semana que vem, então, teriam os próximos capítulos do livro, que seria a meu cargo. Então, espero ver vocês novamente de novo. E era isso, gente. Vou terminar a gravação aqui. Obrigado.